começa, de repente, essa intenção com Jesus. E João 6, 28 e 29 diz exatamente isso. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando. Você sabe que muitas dessas perguntas para Jesus era para testá-lo, né? Era para testá-lo, para saber como é que ele iria responder. Não sei se foi ao caso essa daqui, mas chegaram a ele e perguntaram: os discípulos, que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos para sermos crentes, para estarmos dentro de uma igreja? Com certeza, eles ficaram imaginando que Jesus daria, né, aquele sabão. Jesus complicaria a situação, mas a resposta de Jesus foi inesperada. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus são esses 20 tópicos. É isso aí, gente? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Pronto, agora eu poderia, depois de 3 minutos, fechar a Bíblia e encerrar, porque a mensagem já foi trazida. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado porque nesta noite voltamos à tua casa e te pedimos agora sabedoria para que esses próximos minutos sejam minutos de revelação, onde o Senhor possa verdadeiramente falar conosco, nos ensinar, nos capacitar, e que quando sairmos daqui, nós possamos verdadeiramente sair transformados e renovados pelo teu poder. Portanto, nos submetemos à tua graça e à tua sabedoria. Fala-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja poderosa, a igreja de Deus, diga amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Se fosse feita essa pergunta a você, alguém do teu trabalho, alguém que joga bola com você, João, alguém da tua amizade, das tuas relações, que ainda não é da igreja, que ainda não é crente, se alguém te perguntasse: o que eu preciso fazer para ser crente? O que você responderia? Qual seria a sua resposta? Né? Alguns aqui são mais velhos do que eu, mais experientes, vamos dizer assim, em idade do que eu. Então lembra agora, você que já tem cabelo branco, se você tem 30 anos, 40 anos de convertido, não sei quantos anos, eu vou fazer agora, em setembro, 42 anos de crente. Eu tinha 10 de idade, faz as contas, descobre quantos anos eu tenho. Então, eu me lembro, a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu cheguei com o uniforme da escola, numa sexta-feira. Cheguei numa sexta-feira, naquela semana, eu iria no domingo começar a catequese na igreja católica, e minha mãe já tinha 2 meses, 2, 3 meses que minha mãe já ia na igreja. E minha mãe, mesmo eu sendo garoto, muito menino, e nisso eu admiro minha mãe, porque nesse ponto minha mãe nunca foi de impor, né? E ela já vinha, você vê, eu era garoto, e eu me recordo da minha mãe me chamando para ir na igreja. E finalmente eu fui com ela, Viviane. E quando eu vi lá o pastor, chamado Marcelo, expulsando o demônio no altar, eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim: eu nasci para ser pastor, não para ser demônio, mas eu nasci para ser pastor. Falei, eu gostei disso. E aí, nas outras semanas, eu fui com a minha mãe e acabei desistindo da catequese lá da igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Campinho, lá no Rio de Janeiro. E eu passei a frequentar a igreja. Isso no ano de 1984. Os jovens aqui da igreja não sonhavam nem nascer. Isso em 1984, Gisele.
E não era, já tinha 3 anos. Nem você, já tinha 6 anos já, né? E em 1984, irmão Célio e irmão Ailson tinham 20 anos de idade, né? naquela época, né? E eu fico lembrando daquela época e imaginando. Agora, você imagina a luta que era para uma criança ser crente naquela época. A perseguição não apenas à criança, mas você que já era adulto, que já era convertido, você imagina a luta que era quando, por exemplo, eu chegava para os meus amiguinhos no domingo e eu falava, eu não vou jogar bola hoje à noite porque eu vou para a igreja. Ô Bíblia, ô crente, ô padre, pastor, né, maluco, fanático. Eu lembro dos colegas falando, sua mãe é fanática, sua mãe é beata, né? Você vai para a igreja, você vai ser crente, você vai ser pastorzinho, ô pastorzinho. Eu lembro que eu jogava futebol numa rua e aconteceu isso, que teve, igual acontece com o João, uma época que era uma final do campeonato e os jogos principais eram no domingo, e aí eu não pude ir a essas finais desses campeonatos, então falaram que eu era o pastorzinho. E eu fiquei conhecido no lugar como o jogador pastorzinho, né? Então, e hoje eu sou pastorzinho, porque eu sou pequeno, né, irmão Wilson? Então, hoje eu sou pastorzinho, né? E olha a luta que era naquela época. Por quê? Porque as pessoas tinham uma visão de igreja como a visão de igreja como algo duro, como algo pesado, né? Me recordo que fui com a minha irmã a um certo trabalho de uma igreja, minha irmã estava com a saia aqui, abaixo do joelho, mas quando a minha irmã sentou, ela ficou aqui, tipo aqui, assim, no joelho, em cima, não tinha nada de indecente, ela estava com um vestido decente, correto? E eu me recordo que eu estava sentado do lado da minha irmã sentada como se fosse assim, na segunda fileira, igual está aqui a Viviane, o Marcelo, o irmão Ailson, e nós sentados lá, do nada, veio uma irmã, aquilo não era um pano, era um lençol. Chegou em cima da minha irmã e jogou para cobrir as pernas. E minha irmã virou assim, ué, mas eu estou tão indecente assim. Aí a abençoada falou, não é porque você está indecente, é porque não pode mostrar as pernas, né? Aí eu lembro que a gente ficou ali, porque nós fomos convidados, enfim. Mas minha irmã falou assim, se eu estivesse aqui a primeira vez sem ser crente, eu nunca mais entraria numa igreja, né? Eu nunca mais entraria numa igreja. Então, havia muitas dificuldades. E como eu sempre digo aqui no altar, todo extremo é perigoso, é ou não é, meu amado? Por exemplo, não beber água corretamente é perigoso? Se você não bebe água direito, é perigoso? E se você beber muita água, é perigoso? Você pode ter um coágulo no cérebro, meu amado. Se você se encher de água, você pode ter um problema sério, você pode entrar em coma e morrer. Se, em 1 hora você beber, 4,5 litros, 5 litros de água, sem estar fazendo exercício físico, você pode morrer, né? Então, tudo na vida, todos os extremos, eles são perigosos. Então você precisa encontrar o quê? Um equilíbrio, inclusive para fazer a obra de Deus. Você tem que encontrar esse equilíbrio para fazer a obra do Senhor, porque senão a gente vira fanático, se a gente for naquele extremista, né, como a Globo gosta de falar, o extrema direita, né? Então os extremistas, e se você liberar geral, daqui a pouco você está vendo como há hoje em dia igrejas que fazem festas de cerveja sem álcool, balada, igrejas dessa tropa LGBT, o cidadão no altar com cabelo comprido até aqui, de salto alto, no altar de saia, né? Então a gente acaba vivendo os extremos. Você nem pode trancar demais, mas também você não pode abrir geral, porque senão vira a bagunça que nós vemos aí também em muitos lugares. Então, foi isso que fizeram com Jesus.
né? E perguntaram a Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus e para fazer a obra de Deus? Aí Cristo veio com essa resposta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Porque até mesmo a palavra religião e religioso se tornou algo motivo assim de debate, né? Porque se você for pensar, quando alguém falou assim, a religião ela é má, ela é ruim. Quando você vê a respeito da religião como um peso, sim, ela é ruim. Mas a palavra religião, ela vem do grego religare. Religare significa unir de novo a Deus. Então, quando você fala da palavra religião, o sentido bíblico dela era o que Jesus fazia. Por exemplo, a primeira oração de Jesus, a primeira frase da oração do Pai Nosso de Cristo, ele mostra essa religião, né? Ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, olha só, a nós o quê? O teu reino, o vosso reino, né? Então ele está religando. Então Jesus, ele era religioso, mas Jesus não trazia o peso daquela religião. Ele não trazia a dor daquela religião, porque o bom na questão quando a gente fala da religião na palavra de Deus, não é quando você coloca a proibição, mas é quando você joga a responsabilidade para o outro. E eu já falei aqui a respeito até dos meus filhos, em relação à igreja. Nós, entre aspas, obrigávamos eles a virem quando eles eram crianças. Mas depois que eles se tornaram jovens, nós colocávamos a responsabilidade para eles. Raras vezes, foram raras, tipo 1, 2, e de repente eles viraram e falaram assim: olha, domingo tem um encontro, alguma coisa da igreja, dos meus colegas da escola. Aí eles soltavam, tipo: eu gostaria de ir. Eu falava: é com vocês. Porque quando você tira de alguém e você joga a responsabilidade da consequência para a pessoa, então a responsabilidade realmente passa a ser dela. Como aconteceu com aquela situação do jovem rico, né? Então, Jesus, ele falou: só uma coisa te falta. Ele perguntou o quê? Vai lá, vende o que você tem, dá aos pobres, vem e me siga. Ele pegou e deu as costas. Jesus jogou a responsabilidade de volta para ele. Então a religião, ela tem que fazer isso. Eu não estou com você 24 horas, nem você está comigo. Mas o que a palavra produz em nós, ela é uma semente. Ela é uma semente. E é você quem vai decidir se você vai colher dessa semente o fruto ou não. Então, por isso que Jesus, ele não complicou. Ele falou: você quer fazer a obra de Deus? A obra de Deus é esta, que você creia naquele que por ele foi enviado. Por que ele disse isso? Porque naquela época a obra de Deus, ela era muito pesada. Ela era uma obra de jugo, ela estava na lei. E outra coisa, eram muitas tradições que o povo judeu, apesar de ser o povo de Deus, eles têm muita... eu não anotei ali, eu esqueci a palavra. Como é que é o nome da... passar debaixo da escada? Como é que é o nome? Superstição. Isso aí, Douglas. Eles são muito supersticiosos. O povo judeu é muito supersticioso. Eles, não pode pisar aqui, não pode fazer isso, apesar de ser o povo de Deus, mas eles creem como tradições. Então aquilo foi passando de boca em boca. Então vamos dizer assim, se alguém chega e fala assim, não pode sentar na cadeira da ponta. Alguém cismou um dia, não pode sentar na cadeira da ponta. O judeu não vai sentar, cara. Se ele aprendeu aquilo ali, ele não vai sentar. Ele vai sentar na segunda, na terceira, na quarta, porque não pode sentar na cadeira da ponta. Aí o que Jesus falou? Falou isso aqui, Gisele. Coloca aqui para a gente. Mateus 15, 6, a partir da segunda estrofe. E assim, invalidastes a palavra de Deus, por causa, no original, da vossa superstição.
vossa tradição. Vocês invalidam a palavra de Deus porque vocês são supersticiosos. Vocês invalidam a palavra de Deus. Hoje, grande parte dos crentes em Cristo, são supersticiosos. Um demônio manifesta. Se ele não correr, o que ele vai falar para o demônio? Está o quê? Está repreendido, está amarrado. Onde está isso na Bíblia, gente? Onde está amarrado na Bíblia, gente? Está em algum lugar isso? Você já leu isso na palavra? Não está, mas nós falamos. Isso é o que? É uma tradição. Isso é uma tradição, isso é uma superstição. Então são coisas, assim quando o que não é crente, eu tinha muito isso, eu não vou negar não, né? Alguém, isso acho que era costume na época, então você falava alguma coisa ruim, aí você batia na madeira 3 vezes e falava o quê? Isola, não era assim? Né? Isola. Eu lembro até que na época era o Brizola, que era candidato lá no Rio, e a gente em casa, meu pai falava assim, Brizola, né? Era para isola, né? Brizola, e batia na madeira. Então quem não é crente falava isso, isola. Agora o crente fala está amarrado. Não sei o que, está amarrado, está repreendido, né? Está repreendido, né? Então então você vê que até pessoa que não é crente, ela fala. Então isso são o quê? São superstições. Superstições que às vezes há dentro da igreja, com o azeite ungido. Porque Tiago disse que deveria ungir pegar os enfermos e ungir com azeite. Mas Tiago, ele era para os judeus. E os judeus, eu repito, eles eram supersticiosos. Eles não criam que o Espírito Santo estava dentro. Eles criam em manifestações externas do Espírito Santo. Então, o azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. Então, quando a pessoa pega o azeite e passa na outra para ser curada, sarada, ela está dizendo que o Espírito Santo não cura dentro dela, mas cura com um elemento externo. Mas está na Bíblia. Sim, mas você tem que saber o contexto. O apóstolo Paulo, ele nunca mandou alguém pegar e ungir com óleo dentro da igreja. Nós não somos judeus, nós somos gentios, escolhidos e predestinados. Então, nós não utilizamos essas superstições, como em igrejas que eu fui na minha infância. Saía da igreja carregando um pedaço de madeira, saía carregando lenço, saía carregando coisinha de arruda. Alguém aqui na igreja viveu isso? Alguém viveu, né? A Rosa, meu amigo, Rosa tinha uma floricultura do lado da igreja que diziam que era da própria igreja, ficou milionária só vendendo rosa. Só vendendo rosa ungida. E o pastor ainda virava e falava assim: pegue a rosa, quando você chegar em casa, você vai colocar na sua sala, no ponto mais alto do que você tiver na sala, na estante, onde que for. Minha mãe tinha uns lustres, que ainda tem hoje, ela botou novamente, que tinha umas 20, era coisa do estádio de futebol a minha casa, da lua você via, de tanta lâmpada que tinha naquele lustre. Aí minha mãe chegava em casa, irmão Célio, era uma estante que era 2 metros e tal de altura, minha mãe pegava a rosa, colocava lá, aquelas lâmpadas incandescentes de 100, meu amigo, na direção da rosa. Quando chegava no dia seguinte, a rosa já estava assim, cara. Aí minha mãe olhava, Nilda, e dizia assim: está repreendido, olha como é, os demônios foram todos Aí eu falava: mãe, não é demônio, mas olha as lâmpadas. Não, isso é o demônio, é o diabo, o demônio que foi na rosa, né? E o nome da minha mãe Rosa também, né? Eu falei: o demônio na rosa. Eu falei: não, mãe, é naquela ali, né? E ela reclamava: eu tenho que voltar semana que vem na igreja para pegar mais rosa, porque essa daqui acabou. Olha quanto demônio tinha. O que é isso, gente? Superstição. E Jesus, ele falou isso: vocês estão invalidando a palavra por causa da vossa tradição.
Então a tradição invalida o evangelho. Verso 7, olha só. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, o 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que nós vemos hoje. Aí já o contrário, hoje em dia. Nós temos uma família que é muito amada no evangelho do nosso país. Essa família está brigando por igrejas. São 3 denominações dentro da mesma família, gente. São 3 famílias. Agora aqui mesmo, dentro da nossa cidade, já vai abrir a segunda da mesma família que está brigando com a primeira. Né? Tudo por dinheiro, gente. Aí as pessoas, nossa, mas lá está botando gente pelo ladrão. É, meu amado, mas a raiz está podre. E as pessoas estão lá, mas quando fica tudo escuro, gente, quando fica tudo preto, ai, me dá um arrepio, eu sinto um negócio. Sente, meu amado. Sente um negócio. Sente um negócio. Um dos líderes desta denominação está aí a ponto de ser preso por estelionato, porque ele é corretor de imóveis. Vende imóveis que não tem. E é o líder da igreja, gente. Não é assim, Josimar? É líder da igreja. E está a ponto, o Ministério Público vai pedir a prisão por causa disso. Vende imóveis que não existem. E aí a pessoa, não, mas lá quando está tudo escuro, pastor, o que eu sinto lá, meu irmão, me desculpa. Aí Jesus vem e fala, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9, olha lá, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É o que nós estamos vendo aqui. Timóteo, eu não coloquei aqui, Timóteo fala assim, eles terão coceira nos ouvidos ao ouvirem a sã doutrina. É mais fácil, como em qualquer área na vida, é mais fácil você mentir do que você falar a verdade. É ou não é? É mais fácil. Porque a maioria mente. Isso em todos os sentidos, meu amado. A maioria mente, qualquer área da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz aonde? E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, se o mundo está morto nele, ele é o pai da mentira. Então, a maioria mente. A grande maioria mente. E por isso Jesus ele falou isso. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por exemplo, qual é uma das maiores mentiras do evangelho que vem desde a Idade Média? Porque até a Idade Média pregavam parecido com aquilo que a gente prega. Soberania de Deus, graça de Deus, vontade de Deus, Deus o centro da igreja, Deus o centro da palavra. Quando se uniu a igreja católica, tirou isso. Colocou na questão do homem. Quer alcançar o céu? Você precisa dar dinheiro na igreja. Você precisa comprar indulgências. Então a igreja católica descobriu que esse era um filão. Porque o cara, por exemplo, tinha 20 mulheres... E quando ele ficava doente, quando ele pegava, por exemplo, tuberculose, ele ficava louco, porque ele sabia que ele ia morrer, e ele precisava comprar o pedacinho dele do céu. Qual é a sua fortuna? A minha fortuna, vamos dar o exemplo de hoje, é 10 milhões de dólares. Meu amigo, se você vai morrer, você tem que dar 5 milhões de dólares para a igreja para tu comprar o seu espaço no céu. Cara, o cara ia lá, vendia metade do que tinha e dava para a igreja. Né? E ia para o inferno, assim mesmo. Ainda chegou para o inferno pobre. Né? E ainda assim ia para o inferno. Então ele comprava a salvação dele. Ele comprava a salvação. Isso se chamam as indulgências. Então eles tiraram a glória de Deus e colocaram na obra do homem. Então Deus deixou de ser o centro na igreja e passou a ser o homem. Daí veio a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio quanto à salvação. Em nenhuma passagem bíblica você encontra isso. O que se tornou hoje? Uma tradição. É uma mentira que invalida a obra de Deus. Você quer ver só? João 6,44. Coloca isso. Ninguém, quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém. Ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus nunca disse que a pessoa deveria aceitá-lo. Todos os discípulos estavam lá, ele passou e ele chamou. Eles largaram tudo e vieram atrás de Jesus. Meu amado, eu e você podemos passar a luta que for na vida. Se nós somos de Deus, nós vamos morrer em Deus, nós vamos estar dentro dessa igreja. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu e você já falamos isso. Já falamos, eu não vou mais para a igreja. Tem 3 domingos que eu cito a mesma coisa, minha nora. Tem 3 semanas que eu falo a mesma coisa. Eu saí de uma igreja, gente, quando teve um problema lá com a minha família, porque não podia falar da graça de Deus, e eu não fazia isso. O pastor estava doente, estava no hospital, aproveitaram para se levantar contra a minha família, proibiram até das pessoas falaram com a minha família, porque a gente era oriundo da Cristo Vive, e porque que a gente cria dessa forma com a graça de Deus. Aí começaram a lançar a igreja lotada, mandando um monte de coisa, insinuando sobre a minha família, Eu, sentado mais ou menos assim onde está o Gileade, tinha também uma coluna dessa aqui, eu me levantei, parei, eu já era calmo naquele tempo, irmão Wilson. Aí o cidadão aqui no altar, mandando as letras, e a minha mão já pesando, e o diabo dizendo assim, vai lá e quebra a cara dele. Vai lá e quebra a cara dele. E eu parado ali, ele olhando, ele já me olhando de lado, gaguejando, e não sei o quê, e falando, e o diabo, vai lá, faz o escândalo mesmo, quebra tudo mesmo, vai lá. E eu falei, não vou fazer isso não. Aí eu peguei, dei a volta, Renata estava sentada assim, como se fosse a Mayla lá atrás, eu virei para ela e falei assim, se você quiser ficar aí, você fica aí, porque agora eu vou lá fora. Aí eu peguei e saí, era um portão de ferro, que era na casa da irmã, eu abri a porta, fechei assim, pá, bati com o portão. Aí eu fui lá fora, virei e falei assim, nunca mais eu entro numa igreja, cambada de safados, sem vergonha, vagabundos, eu nunca mais entro numa igreja. Não vou cair no mundão não é isso não vou cair no mundo não, mas nunca mais eu entro numa igreja. Aí saí com a minha Bíblia, entrei no ônibus, estava endemoniado, gente, aí eu sentei no ônibus, quando eu cheguei na minha casa, era uma vila, eu só dava bom dia, boa tarde para aquele casal, meus vizinhos, eu chego, a irmã fazendo, como é que é o negócio do quimioterapia, carequinha, curvada, abri o portão, nessa minha paz da vila, pá, de novo com o portão, passa ela, a paz, irmão Marcelo, a paz, irmã, aí vai, sem paz nenhuma, vai, vou indo ela. Aí ela, cara, eu escuto a voz dela. Marcelo. Parei. Aí eu, oi, irmã. Então, imagina assim, gente, a pessoa curvada, carequinha da quimioterapia. Vem aqui. Cheguei perto dela. Posso lhe dar um abraço? O Senhor está mandando eu lhe dar um abraço, porque Ele viu o que aconteceu e agora Ele quer te abraçar. Meu amigo. Aqui, ó. Abracei aquela irmã frágil no corpo, abracei ela me abraçou, ela começou a falar em línguas nos meus ouvidos, o marido dela veio, me abraçou também, falou, você não vai para casa no estado em que você está não, vem aqui para minha casa. Isso devia ser 11 e pouca da noite, entrei na casa deles, saí de lá quase 4:30 da manhã, e tudo que hoje eu vivo, Deus usou eles para me falar. Tudo que hoje eu vivo, Deus usou eles para me falar. Então, você olha para essa palavra aqui, você vê como que Deus está no controle. Sabe por que eu vou dizer isso?
eu vou voltar ao início da mensagem, quando nós falamos assim que o ser humano é complicado. O ser humano complica todas as coisas, até a sua relação com Deus e a relação com os outros. E talvez hoje, na penúltima passagem, você tenha chegado aqui assim como eu, dizendo assim: não quero saber de igreja, não quero saber de pastor, não quero saber mais de ninguém. Pastor, eu estou pensando em acabar com esse casamento, estou pensando em acabar com esse namoro, eu estou pensando em sair desse trabalho, eu estou pensando, eu estou pensando um monte de coisa, pastor. Como eu também pensei naquele dia em que eu falei: eu nunca mais vou entrar numa igreja. E hoje eu estou aqui como pastor, lutando com você para manter essas portas abertas para esse ministério. Aí eu te pergunto, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu suportaria esse trabalho aqui? Suportaria, Josimar? Não. Agora você entende por que muitas vezes você passa por alguma coisa que você, naquele momento, você não entende? Semana passada, eu entrei no cockpit de um caça A4 Skyhawk da Marinha do Brasil aqui no shopping. Você diga assim: isso é maluco, isso é coisa de criança, isso não é nada, ficar com flight radar igual um maluco, olhando, esperando um Boeing passar. Talvez para alguém é loucura, aquilo ali para mim era meu sonho. Você não tem ideia, quando eu entrei no cockpit, na cabine daquele caça, em que eu sentei ali, que estava no chão, dentro de um shopping, em que eu botei a mão na manete ali, em que eu olhei aqueles comandos, a vontade que eu tive foi de acionar a turbina que nem tinha. E saí ali voando naquela lata velha, que na verdade né? E eu olhando aquilo, você não tem ideia daquilo ali para mim, né? E Deus não permitiu, por quê? Para que eu estivesse hoje aqui. Você imagina quantas coisas eu passei para estar aqui? Então é uma luta, e é uma luta no que diz 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Por que eu falei nos nossos relacionamentos com Deus, com tudo? Porque isso aqui é um segredo muito importante para a gente tentar ser feliz, gente. Isso aqui, Paulo escreveu, eu sei que ele escreveu a respeito da graça, a respeito da lei, mas isso aqui é algo importante até nos nossos relacionamentos. Porque senão a gente vai brigar com todo mundo, e todo mundo vai brigar comigo. É uma luta, é uma luta, é uma luta. A gente acaba descarregando em umas situações que nos chateiam, né? Tipo hoje, como eu fiz com o Gileade. Até peço perdão a você, meu filho, no altar, né? A forma ali como eu descarreguei em cima dele, tudo bem que eu não sei se ele agiu com má fé ou não, mas a minha reação não foi legal na hora do almoço, então eu dei uns gritos nele, eu fui ignorante com ele, né? Então até te peço desculpa do altar. Por quê? Porque às vezes a gente olha uns para os outros dessa mesma forma, e a Bíblia diz assim: assim que nós, olha aí, Gileade, olha aí para mim, assim que nós daqui por diante ninguém conhecemos segundo o que, gente? Pô, se a gente olhar um para a carne do outro aqui, meu amado, a gente vai se bater um no outro. Por isso que a gente não pode olhar um para o outro segundo a carne, meu amigo. Porque a carne, seja a minha ou do traficante, naquele grande dia, nós vamos apodrecer. Se tiver ao lado da minha sepultura de um traficante, e você abrir e nós morremos no mesmo dia, a minha carne vai estar podre e é dele também. Vai ou não vai? Vai, meu amado. Por isso que Jesus disse através de Paulo: a ninguém conhecemos segundo a carne. Você vai se decepcionar com a sua esposa, você vai se decepcionar com o seu marido, você vai se decepcionar com o seu pastor, eu vou me decepcionar com você vai se decepcionar com o seu colega de trabalho, com o seu namorado, com a sua namorada, vai. Por quê? Porque nós um dia vamos apodrecer. A ninguém conhecemos segundo a carne. E aí ele foi muito mais profundo. Se até Cristo, você olhar para a carne dele, e olha que ele era alguém sem pecado. E ele vem e diz: segundo a carne,
já agora não o conhecemos deste modo. Por isso que essa igreja, ela não segue o Jesus na carne, nós seguimos o Jesus ressuscitado. O Jesus ressuscitado, porque se nós seguimos o Jesus da carne, nós vamos fazer os mesmos sacrifícios que ele, nós vamos fazer as mesmas lutas que ele, e ele era judeu, então nós não seguimos o judaísmo, nós somos cristãos. E quem são os cristãos? São aqueles que vivem o Jesus ressuscitado. Então, o meu conselho para você, quanto para mim, é nós não olharmos ninguém segundo a carne. Se você sentar aqui comigo e você começar a falar assim, pastor Marcelo, fala comigo as suas decepções, meu amado, você vai chorar. Pastor Marcelo, fala aqui comigo a quem você fez mal que você lembra. Pô, eu vou falar, fiz isso, falei isso, como eu falei agora. Posso ter machucado o meu filho hoje na hora do almoço, minha família. Então eu tenho que reconhecer. Por quê? Porque eu sou carne, cara. Eu sou carne, você é carne. Então a ninguém é uma luta. É uma luta. É uma luta. Principalmente quando a gente é machucado por quem a gente ama. Por quem está do nosso lado, seja o nosso melhor amigo no trabalho, seja o pai, seja a mãe, seja o marido, a esposa, o filho, o pai, seja lá quem for. Então, por quê? Porque nós não esperamos. Então, quer sair desse sofrimento? E Deus está trabalhando isso comigo também. Quer sair desse sofrimento? Em vez de olhar a pessoa na carne, passa a orar por ela. Tem pessoas querendo me fazer o mal, pessoas até crentes. Pessoas que sabotam a nossa igreja, que já foram daqui, você sabia disso? Tem pessoas que sabotam a nossa igreja, mesmo quem já foi daqui. Então, qual é a vontade que você tem? De lançar uma praga, Não, mas não pode, você tem que orar. Você tem que orar. Então a Bíblia diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, não coloque os teus olhos, porque você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Um dia o pastor Kleber Lucas, né, que a gente tem que orar também por ele, né, ele falou isso, que essas nossas lutas, quando nós ficamos olhando as pessoas na carne, é um veneno diário que a gente toma, né? É um veneno diário. Então, aquela pessoa que quer matar a outra, não dando ali o veneno de uma vez, colocando na água, na comida, mas todo dia vai lá e coloca um pouquinho daquele veneno. Todo dia vai lá e coloca um pouquinho daquele veneno. E assim acaba matando a pessoa. E assim é quando nós olhamos as pessoas segundo a carne. Eu fico olhando para o meu pastor segundo a carne. Gente, abrindo aqui parênteses, né? Então, não é que nem o cara aí, o pastor, que estava de calcinha lá, não sei aonde lá, né, dizendo que estava fazendo uma investigação, né? Você sabe que eu faço as minhas investigações aí de madrugada, né? Mas não é de calcinha não, né, meu irmão? Sou muito macho, é de touca e de direitos humanos. É de touca e direitos humanos, um pedaço de madeira desse tamanho, né? Então você, né? Agora, estou fazendo investigação de calcinha, de salto alto, né? E o pior que falaram que ele ainda fez de novo, meu amado. Não foi de novo? Alguém viu essa história? Não foi, Nilson? Que ele fez de novo, quer dizer, está viciado, meu amigo. Está viciado no negócio. Então, né? Isso aí é outra história. Isso aí é outra história. O que eu estou falando é questão de erro, né? Eu falei contigo, tipo assim, eu falei lá com o Gileade, ou falei com você, me perdoa, me desculpa, né? Aí sim, a gente não conhece as pessoas segundo a carne. Então eu repito, quer ser feliz? Tira os teus olhos da pessoa na carne, tira. Eu tenho defeitos? Tu olha para mim, né? Se um dia que eu partir, você ficar aqui, você pode olhar, esse cara aqui era um cara às vezes nervoso, era um cara assim, mas era um cara legal, era um cara que era sincero, era verdadeiro, era amigo, tá aqui, entendeu? Porque tem que ser assim, gente, tem que ser assim, né? Então, olhar para a gente, reconhecer os nossos defeitos. Jesus sabe os nossos defeitos? Sabe ou não sabe? Mas Ele te ama desse jeito, ama, meu amado.
Então, a ninguém conhecemos segundo a carne. E o que eu achei que foi tão profundo é que se até Cristo nós conhecemos Ele segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Por quê? Para terminar, em 30 segundos, pode pular, Isaías 43, 18. Né? Não vos lembreis das coisas passadas. Gente, por que a Bíblia está sempre falando isso? Porque a gente fica remoendo, né? A gente fica remoendo. Né? Você pode ver assim, né? As mulheres são a melhor criação de Deus. Se os varões de Deus concordam, digam amém. Amém. Foi meio, né? Foi meio troncho. Sabe por quê? Não concordaram muito não. Mas sabe por quê, Rebeca? Porque a gente entende. As varoas, elas lembram de tudo que nós falamos. Tinha uma música antiga da Kelly que falava assim: vem aqui, senta aqui, meu cachorrinho, não sei o quê, porque eu estou mandando porque você gritou e você falou alto comigo. Né? A música era assim: porque você falou alto comigo, senta aqui porque eu estou mandando. Alguém lembra disso aqui? Porque era briga, então ela brigou e ele gritou e falou alto com ela. Se você fizer isso com a sua esposa, namorada, noiva, seja o que for, ela vai lembrar até como você estava vestido. Ela lembra do dia, ela lembra da hora, ela lembra do jeito, ela lembra de tudo. E o que acontece? Aí é que nem gato. Você já viu com o gato? Bate no gato, prende eu não faço isso não porque eu já fiz isso, né? Prende um pregador na orelha do gato. Aí você tira. O gato vem com aquele assim, ele vem. Quando ele olha que é você, ele faz assim. Aí ele vai. Ele lembra, o gato lembra. É você, né? É você. Então, isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente está ali bem, a gente está feliz, de repente a gente lembra. Aí, e as varoas lembram muito disso, né? Você vai dar um beijinho nela, ela faz assim. Você chega aqui perto, você chega no pescocinho dela, ela faz, sai fora. Aí faz aquela mesma cara do gato assim, sai fora. Aí você, por quê? Porque nesse dia, há 36 meses atrás, você falou, você disse, você me negou aquilo e não sei o quê. Aí vem a palavra e diz: não se lembra disso. Não lembreis das coisas passadas e nem considereis, olha lá, considerais sofrer. Não sofra por aquilo que você passou. Então o nome diz: passou, gente. Acabou, ficou para trás. Versículo 19, e a gente termina: eis que faço coisa nova. Quem recebe, diga amém. Né? Eu faço coisa nova. E que já está saindo, já está vindo, está chegando. Em nome de Jesus, já está chegando a sua vida, já está chegando a nossa igreja. Algo novo, gente. Ontem eu cheguei a me arrepiar quando eu li esse versículo. Eu estava dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. E o Senhor falou: eu faço coisa nova que já está saindo à luz. Você ainda não está percebendo? Porei um caminho no deserto e eu colocarei rios no ermo. Deixa para trás, acabou, não sofras mais. Deus está fazendo coisa nova. Não será no ano que vem, ainda será nesse ano o que Deus tem preparado. Você recebe? Eu também, assim seja, assim disse o nosso Deus. Louve a Ele com alegria, louve ao nosso Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus.